Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, hoje no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, focando principalmente no segundo final de semana de FNAF. Então, vamos lá! Então pessoal, obviamente no final de semana passado eu falei a respeito do primeiro final de semana de Five Nights at Freddy's, né, que é um jogo muito famoso, que muitas pessoas jogam, né, inclusive muitas pessoas responderam, né, as perguntas que eu fiz no vídeo anterior. É sempre muito legal quando vocês se envolvem aqui no vídeo. O filme teve uma abertura muito boa, principalmente para um filme da Blumhouse, que é distribuído pela Universal. O filme teve uma abertura histórica, só que teve uma queda muito acentuada do primeiro para o segundo final de semana, porque o filme caiu praticamente 76%. Quem acompanha aqui o canal sabe que 76% é um valor muito alto. 69% já é um valor muito acentuado, né? Alguns filmes de super-heróis chegam a atingir essa marca, mas não é uma marca tão comum assim da gente ver, muito menos quase 80%, como foi o caso de Five Nights at Freddy's. O que explica isso? Que o filme tem uma fandom muito dedicada que quis assistir o filme no primeiro final de semana e que não necessariamente gostou o suficiente para ir de novo no segundo final de semana. Então o filme teve uma abertura muito boa, mas teve uma queda extremamente acentuada em decorrência disso. Isso é comum de acontecer, né, em filmes de terror, e mais comum ainda quando os filmes têm uma fandom muito jovem. Quedas acentuadas não são tão raras, por exemplo, no universo Marvel e no universo DC, justamente porque essas grandes franquias têm um público mais jovem e extremamente dedicado que tenta assistir o filme já na sua estreia. Então esse com certeza é o principal motivo para essa queda acentuada do Five Nights at Freddy's. E com essa queda de 76%, o filme fez mais 19 milhões de dólares, que é um segundo final de semana muito bom se a gente considerar um orçamento de 25 milhões de dólares, ou alguns lugares estavam até reportando um orçamento de somente 20 milhões, mas como eu vi alguns lugares falando 25, eu decidi ser um pouquinho mais pessimista, né, digamos assim. Mas de qualquer forma, o orçamento do filme já foi batido muitas e muitas vezes, porque o filme já chega internacionalmente à marca de 217 milhões de dólares. Então esse filme com certeza, né, independente do orçamento que a gente levar em consideração, ele vai se pagar mais de 10 vezes. Né, promete ser um dos grandes sucessos, pelo menos em termos percentuais, do ano de 2023. E aqui o comparativo entre as maiores aberturas da Blumhouse. A gente tem FNAF com 78 milhões, Halloween com 76, Atividade Paranormal com 52, Halloween Kills com 49, Atividade Paranormal 2 com 40 e Vidro também com 40. E só no seu segundo final de semana, esse filme já está em posição para bater todos os outros. Obviamente ele teve a maior abertura, então a tendência é sim que ele fique na primeira posição, só que com uma queda tão acentuada como essa, isso pode não acontecer, principalmente se nos próximos finais de semana as quedas forem semelhantes. Mas de qualquer forma, o filme chega a 217 contra 255 de Halloween. É certeza, né, que o filme vai bater essa marca de Halloween. Atividade Paranormal já foi batido com 207, Halloween Kills já foi batido com 131, Atividade Paranormal 2 já foi batido com 177 e Vidro ainda não foi batido, mas já está bem próximo com 246 milhões de dólares. Lembrando que Vidro tem um orçamento um pouco mais acentuado, por ser o terceiro filme, né, de uma trilogia ali que o M. Night Shyamalan fez, por trazer um grande elenco, por trazer mais efeitos especiais, então é natural que esse filme teria um orçamento um pouco maior. Então essa é obviamente uma notícia ruim, né, para Universal, considerando que eles já sabiam que o filme tinha sido um grande sucesso no primeiro final de semana. A queda foi bastante acentuada, mas não é uma notícia tão ruim assim, justamente porque o filme já se tornou um grande fenômeno. Fenômeno, obviamente, não vai chegar nem próximo da marca de 1 bilhão, mas em termos de orçamento, o filme já é um grande sucesso. Então agora vamos para o número 2 dessa lista, que é justamente o filme da Taylor Swift, que praticamente não caiu do final de semana passado para esse. Teve uma queda de somente 12,5%. Quem acompanha aqui o canal sabe que essa é uma queda extremamente baixa, né? E o filme continua atraindo muito público com essa estratégia de lançar somente no final de semana. Então o filme fez mais 13,5 milhões de dólares. E não só isso, o filme tem um preço mais alto, né? Eles cobram mais caro pelo ingresso, justamente
por essa experiência de show e assim por diante, eles estão cobrando valores bastante acentuados, o que ajuda, né, esse valor de 13,5 milhões de dólares. E ao redor do mundo todo, o filme já chega a 231 milhões de dólares. A expectativa é que o filme chegue próximo dos 300 milhões de dólares, que seria um resultado fenomenal, com certeza botaria mais pelo menos uns 50, 60 milhões de dólares diretamente nos bolsos da Taylor Swift, justamente pelo que eu falei, né, ela não utilizou uma estratégia muito comum, que é você fazer basicamente uma aliança com um grande estúdio, é você lançar o filme através da Universal, através da Disney, através da Paramount. Ela não fez isso, ela fez um acordo diretamente com a AMC, que é a empresa de cinema, né, que é muito grande lá nos Estados Unidos. Então a AMC está praticamente funcionando como a grande distribuidora desse filme e ficando com um percentual muito menor do que um grande estúdio ficaria. Um grande estúdio faria o inverso, na verdade. Eles lançariam um filme e a Taylor Swift ia ficar com uma participação. A Taylor Swift, nesse cenário, né, ela tomou o lugar do grande estúdio e ela tá ficando com o grosso do lucro. Obviamente eu falo ela, né, o time dela, a equipe dela, que óbvio que não foi ela que fez tudo, mas com certeza precisou da aprovação dela para ter uma estratégia tão inovadora. Na terceira posição ficou o filme do Martin Scorsese, que pela primeira vez não teve uma queda acentuada, né? O filme já não teve uma estreia tão boa, depois o filme teve uma queda bastante acentuada, e agora o filme caiu somente 25%, trazendo mais 7 milhões de dólares. Obviamente o filme é Assassinos da Lua das Flores, né, é um filme que junta o Robert De Niro, o Leonardo DiCaprio, é um filme muito longo, né, que alguns cinemas inclusive estão colocando um break ali no meio, né, uma pausa no meio do filme que deixou tanto a Apple quanto a Paramount bastante insatisfeitos com a situação, né? Eu acho que eles já devem ter parado de fazer isso se a própria distribuidora, se o próprio estúdio não gostaram, né, dessa estratégia, então eu tenho certeza que eles pararam, mas o filme não tá trazendo o resultado talvez que a Paramount esperava, né? Porque o filme trouxe 7 milhões de dólares no seu terceiro final de semana e chega a 119 milhões. Você pode estar pensando, pô, para um filme do Martin Scorsese, 119 milhões não parece tão ruim, né? Considerando que ele nunca foi um diretor de grandes bilheterias, só que o filme teve um orçamento de 200 milhões de dólares. Agora, como eu falei, vai depender da opinião da Apple a respeito desse assunto, porque o filme é um filme Apple TV Plus, agora ele vai chegar lá no Apple TV Plus, né? A gente não sabe qual resultado um filme como esse vai ter para uma plataforma que acabou de aumentar de preço, né? Será que o Apple TV Plus não aumentou o preço justamente porque eles teriam um filme do Martin Scorsese para chegar, aí as pessoas estariam dispostas a pagar mais caro? Então, eu não sei, né? Depende muito da estratégia, porque 200 milhões era bastante óbvio que esse filme não ia conseguir pagar. Porque, obviamente, ele precisa fazer mais do que o dobro, então ele teria que fazer 450, quase 500 milhões de dólares para se tornar lucrativo, e nenhum filme da carreira do Martin Scorsese conseguiu fazer isso. Aqui eu separei alguns dos grandes filmes do diretor, que tem uma infinidade, eu poderia colocar aqui 30 filmes do diretor, mas começando por O Lobo de Wall Street, que fez 406 milhões, Ilha do Medo fez 294, Os Infiltrados fez 291, O Aviador fez 213, Gangue de Nova York fez 193, e esse filme agora tá com 119. Obviamente, se a gente ajustar os outros filmes pela inflação, Gangue de Nova York foi um sucesso muito maior, né? Inclusive O Aviador foi um sucesso muito maior, mas a gente vê que o diretor claramente tem um teto ali na casa dos 200, 250 milhões. Esse teto foi batido pelo Lobo de Wall Street, tanto pela atuação do Leonardo DiCaprio, quanto pela temática do filme, né, que envolve riqueza, que eu acho que muitas pessoas se sentiram atraídas. Teve ali a Margot Robbie participando do filme, né, num papel que trouxe ela ali para o estrelato. Então acho que vários elementos ajudaram o Lobo de Wall Street a quebrar esse teto entre 200 e 300 milhões que o Martin Scorsese tinha, mas que o filme não faria 500 milhões, e isso já era bem óbvio. Então a Apple colocou esse dinheiro, né? A Netflix tinha colocado muito dinheiro também no último filme do diretor, que foi O Irlandês, sabendo que eles não teriam um resultado financeiro, né, em cima disso. Então resta ver qual vai ser a opinião da Apple a respeito desse filme. Não que isso seja um problema para o Martin Scorsese, né? Porque ele já produziu muita coisa, ele já tem dinheiro suficiente, né? Ele não vai fazer uma sequência, obviamente, desse filme, então eu acho que ele não tá tão preocupado assim com o resultado financeiro. E esse assunto até trouxe algumas faíscas ali entre os irmãos Russo e o diretor. Se vocês quiserem, eu falo em um vídeo separado.
Na quarta posição ficou o filme da A24, da Sofia Coppola, né? A Sofia Coppola, obviamente, é filha do Francis Ford Coppola, diretor do Poderoso Chefão. Ela também já fez muitos filmes legais, né? Ela é uma diretora de muito prestígio e ela fez um filme com a A24 chamado Priscila, que fez 5 milhões de dólares na sua abertura. É um filme que tem um orçamento de 20 milhões de dólares, então eu não sei se foi uma abertura boa, vai depender muito das pernas desse filme. Ele já estava sendo lançado, só que em pouquíssimas salas, agora ele teve a sua primeira grande expansão e trouxe mais de 5 milhões de dólares. Então não foi uma abertura ruim, né, para um filme mais de nicho, mas eu não sei se vai conseguir pagar o seu orçamento, porque teria que ter um multiplicador muito acentuado ou uma distribuição internacional muito grande também para esse filme conseguir trazer dinheiro. Mas, novamente, não dá pra gente saber qual estratégia cada estúdio tem. A A24 muitas vezes faz filmes que não trazem lucro, só que eles devem conseguir trazer lucro de outras formas, vendendo para serviços de streaming e estratégias semelhantes. E finalmente, fechando o top 5, né, o filme da Pantelion Filmes, que é o filme Radical, fez 2,730 milhões de dólares. É um filme baseado em fatos reais que custou 10 milhões de dólares para ser produzido. E o filme já chega a mais de 7 milhões de dólares. É um filme oscarizado, digamos assim como o filme que eu citei anteriormente da Sofia Coppola. A gente começa a ver novembro, dezembro, o surgimento desses filmes, né, mais oscarizados. E o interessante dessa lista aqui é que o único diretor que tem um orçamento gigantesco, digno de um grande filme de super-herói, é justamente o diretor de mais prestígio, que é o Martin Scorsese, né, que tem o filme ali custando 200 milhões, porque os outros orçamentos todos estão na faixa de 20, 25, né? O Five Nights at Freddy's está com um orçamento de 25 milhões, o filme da Taylor Swift teve um orçamento de 15 milhões, depois o filme Priscila com orçamento de 20 milhões e Radical com orçamento de 10 milhões. Então esse é o orçamento que eu acho que seria o ideal para a maioria dos filmes. Obviamente alguns filmes precisam de um orçamento muito maior, precisam de mais efeitos especiais ou até de um elenco mais caro, mas eu acho que a grande maioria dos filmes ainda deveria custar nessa faixa de 20 milhões. Tem meses aí que a gente olha, semanas, né, na verdade, que um filme custa 150, o outro 200, o outro 220, o outro 190. Então a gente vê que os orçamentos estão muito inflados. Eu espero que Hollywood consiga dar uma enxugada nisso no futuro, porque eles conseguem trazer lucratividade justamente mexendo no orçamento. E os outros filmes que fazem parte do top 10, só para não deixar ninguém de fora: O Exorcista 2, que fez mais 2,1 milhões de dólares. O filme After Death fez mais 2 milhões de dólares, né, que é um filme da Angel Studios. O filme Patrulha Canina 2 fez mais 1,9 milhões de dólares, caindo somente 15%. Eu vou colocar o comparativo aqui do filme com o seu antecessor. Ele já bateu de longe o primeiro filme. Depois o filme da Bleecker Street, What Happens Later, fez 1,5 milhões de dólares. E na 10ª posição ficou o filme Freelance, que é um filme da Relativity Media, que já é considerado um dos grandes fracassos desse ano, porque o filme custou 40 milhões de dólares, estrelado pelo John Cena, e o filme teve uma abertura muito ruim. O filme teve 0% de aprovação no Rotten Tomatoes, e o filme chega a somente 4 milhões de dólares em território americano, sendo que, como eu falei, ele custou 40 milhões de dólares. Outro filme também que já saiu do top 10, mas que trouxe algum dinheiro internacional, é o filme Jogos Mortais 10, que chegou a 95,8 milhões de dólares. Existe a real possibilidade dele atingir a marca dos 100 milhões de dólares, que não coloca ele entre os principais filmes da franquia, mas com certeza é uma marca interessante para qualquer filme bater. E agora, resumindo de forma bem rápida o top 5 do mercado norte-americano, porque não houve absolutamente nenhuma mudança do final de semana passado para esse, nem em relação à posição, como em relação a valores, a gente não viu mudança nenhuma. Começando pelo filme da Barbie com 635 milhões, Super Mario com 574, Spider-Man com 381, Guardiões da Galáxia com 358 e Oppenheimer com 324 milhões de dólares. E o top 5 mundial, a mesma coisa aconteceu, começando obviamente pelo filme da Barbie com 1,441 bilhão, Super Mario com 1,360 bilhão, Oppenheimer com 945 milhões, Guardiões da Galáxia com 845 milhões, Velozes e Furiosos 10 com 714 milhões de dólares.
Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, né, o que vocês acham desses resultados. Foi um final de semana um pouco mais frio, né, mesmo com uma queda muito acentuada, o filme do Five Nights at Freddy's conseguiu manter a primeira posição, o que não é algo tão comum da gente ver quando um filme tem uma queda de 76%. Então a gente vê que foi um final de semana bem morno. No final de semana que vem, eu espero que muito mais coisas aconteçam, né? Tem muito mais coisas aí para acontecer ainda até o final do ano. Tem o filme da Marvel, né? The Marvels, que vai chegar, que promete também ser um dos maiores fracassos da história da empresa. Eu tô até pensando em fazer um vídeo antes do filme chegar, dando as minhas previsões. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.